Você acredita que tudo tem um tempo justamente na nossa vida para acontecer? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada vez mais a palavra ela nos abre horizontes e esse é o desejo. Por isso você que está conosco há tanto tempo, obrigado por compartilhar também conosco aquilo que são os seus desejos, compartilhar a sua experiência, compartilhar também as suas intenções e depois também distribuí-la para tantas outras pessoas. Quero pegar com vocês hoje para essa meditação a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 31 ao 42. Diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama de Deus as pessoas a qual se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmias quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim? Mas se eu faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai em minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar aonde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. É interessante nós percebermos, há todo um movimento agora para a condenação de Jesus. As coisas começam a ficar mais apertadas, ou seja, mais intensas aqui. E nós temos então que eles ameaçam apedrejar Jesus, mas não fazem. O Senhor responde e responde ainda, talvez com uma palavra mais dura, porque eles estão acusando Jesus de ser alguém que é um homem que se faz Deus, ou seja, ele está blasfemando contra Deus. Nenhum homem pode ser Deus. Então era essa a condição e Jesus começa a explicar e depois ele diz que o Pai está nele e ele no Pai, ou seja, que ele e o Pai são um, ou seja, ele ainda intensifica a coisa, ou seja, há uma declaração clara aqui de Jesus de que realmente ele e o Pai é um, ou seja, que eles são da mesma essência, ou que na verdade nós temos aqui que os dois então são deuses. Isso sem dúvida causa ele. Então eles tentam prender Jesus, mas também não conseguem. Nós veremos que mais tarde, com o desenrolar dos acontecimentos, Jesus é preso, mas essa coisa de tentarem fazer alguma coisa com Jesus, não conseguem, Jesus escapa, Jesus justamente não sofre a consequência ali através dos fariseus, é muito visível. Mas aí você pode perguntar: nossa, o Senhor podia ter escapado inúmeras vezes e até da sua morte ali, daquela condenação. Sim, ele podia ter feito isso, mas há um momento justamente aonde deve-se haver a entrega. Por isso, embora ali a imagem do cordeiro, o cordeiro que vai justamente calado ao matadouro, um cordeiro que justamente é flexível, vamos dizer assim, que se deixa conduzir, que é fácil, que deixa fluir, mas ao mesmo tempo não é as pessoas que estão conduzindo Jesus. Isso aqui é muito forte e eu acho que você que acompanha mais tempo as homilias, muitas vezes eu coloco isso. O que acontece? É muito interessante quando nós vemos o mundo e olhamos para as coisas
não como se os homens conduzissem a nossa vida, mas como Deus está conduzindo a nossa vida através dos homens. Ou seja, muitas vezes nós escapamos, as pessoas têm divergências contra nós, contra a forma de pensamento, como aquilo que nós temos como cristão, e às vezes se escapa, mas às vezes não se escapa, às vezes você é condenado, martirizado, pode ser descartado ou mesmo destruído moralmente, né? Uma das tarefas maiores justamente do mal é destruir nós moralmente. Assim, o que acontece? Muitas vezes nós somos pegos dessa forma, escapamos de algumas, mas somos pegos em outras. Mas é aquele que está nos condenando, é aquela pessoa, não, existe justamente um trabalho do Pai atrás de tudo isso, né? Ou seja, o problema não é os fariseus, não é Herodes, né, que condena justamente o Senhor, não é isso, não é Pôncio Pilatos. A questão é que havia um movimento da qual Jesus começa a entender que é chegada a sua hora. Assim, quando nós transferimos isso para a nossa vida, nós devemos entender que, à medida do possível, e que nós buscamos, de uma certa forma, a escapar às formas de condenação. Mas escapar às formas de condenação não é aqui xingar, não é aqui bater de frente, não. É simplesmente mudar. O que Jesus faz? Jesus deixa aqui a situação de conflito e vai para outro lugar. Ele deixa aquela situação e vai para um outro lugar para começar e continuar, ou continuar aquilo que ele está fazendo. Neste caso, que eles deixam os fariseus, vai em direção então aonde João batizava e começa lá uma outra direção. Para vocês terem ideia, né, a igreja ela vai se espalhar por causa da perseguição que acontece em Roma. Então, quando há perseguição, o que faz? Os cristãos ficam lá esperando a morte? Não, eles saem, eles vão para outros lugares. Só que ao eles saírem, o cristianismo começa a crescer, porque eles vão para um outro lugar e ali começa então todo um caminho aonde a religião cristã vai se espalhando. Ou seja, o mal tentou deter, tentou destruir e realmente destruiu vários cristãos que foram mortos em arenas, justamente no Coliseu e tantos outros lugares, mas aqueles que fugindo justamente da perseguição do Império Romano acabaram espalhando a palavra. Então, existe todo um contexto. Às vezes a gente vai tentando uma coisa, vai outra, né? Às vezes eu fico aí pensando, né? Eu comecei, por exemplo, nós começamos a transmissão agora daquilo que é a adoração perpétua na igreja. Mas, gente, que complicação, né? Porque qualquer coisinha que você coloque que possa ser um pedacinho de alguém, se alguém toca, às vezes, na missa, uma música de alguém, a plataforma quer tirar você. Ela derruba o seu vídeo. Você não consegue fazer alguma coisa por causa de todas as leis em torno dos direitos autorais que não permite justamente você muitas vezes colocar uma celebração de uma Santa Missa sem ser derrubado, né? sem ser tirado justamente do seu vídeo. Então aí você vai pensando, então o que eu faço? Está fechando essa porta, eu mudo de plataforma, não mudo, mas tem toda uma coisa, porque é tão difícil para as pessoas mudarem de plataforma, né? Verem outra, ficarem em outra, então é muito provável que talvez não atinja o mesmo. Então tudo isso você vai pensando aqui, vai passando na cabeça como você faz, né, para que você possa alcançar as pessoas, mas ao mesmo tempo não limitar o trabalho, ou seja, para que você possa fazer nada de irregular, mas simplesmente o fato, por exemplo, de ter na missa, às vezes, alguém que possa cantar uma música ou colocar uma música que tenha algum pedacinho na mesma plataforma, que isso acontece, que muitas vezes derruba. Então, é tão complicado às vezes, então a porta fica... Mas atrás disso, dessa dificuldade, pode ali estar a presença de Deus que está conduzindo. Então eu vou para outro lugar, se eu entendo que essa porta está fechando, eu vou para este lugar, para outro. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, as portas podem se abrir em outras direções. E atrás disso há um pai
que está conduzindo as coisas. Então, quando você tem uma dificuldade, uma porta que fecha, você tenta escapar para lá e para cá e às vezes não é possível, pense no Pai. O que o Pai está fazendo? O que o Pai está te mostrando? Para onde Ele está querendo te conduzir? Isso vai lhe ajudar muito. E isso desfoca você do problema das pessoas, do problema daquela instituição, daquela plataforma, para você passar a olhar para Deus. E isso é interessante porque quebra de você um movimento muitas vezes de raiva, né? Um movimento contra uma pessoa de forma especial, né? Principalmente contra pessoas. E isso é muito importante para a nossa vivência justamente do cristianismo. Então pense naquilo que Deus tem feito, tem aberto ou fechado portas na sua vida. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.